Boa tarde a todos e a todas, paz e bem. Meu nome é Frei Rodrigo, sou frade franciscano do Serviço Interfranciscano de Justiça, Paz e Ecologia. Nós estamos hoje, com muita alegria, recebendo Dom Valmor, o presidente da CNBB, e a Gabriela, que trabalha também na JUFRA e é da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco Clara. O nosso tema de hoje trata do compromisso, né, da Igreja, a partir do chamado do Papa Francisco, como ele mesmo diz, de realmar a economia. Um artigo, uma entrevista de ontem, no Carta Capital, o Gessé de Souza dizia que aqui no Brasil o objetivo, infelizmente, é a construção de um capitalismo altamente destrutivo e desregulado, com o Estado enfraquecido e sem condições de controlar o mercado, possibilitando, por exemplo, o saque da natureza por indústrias sujas e poluentes, dizia ele, que deixam de temer multas bilionárias por sua ação destrutiva. O Brasil é, obviamente, o laboratório desse teste, e aonde esse teste está sendo mais visível deste tipo de novo capitalismo. E é nessa perspectiva que nós estamos recebendo, então, os nossos convidados. Vamos também saudar aqui nesse momento aqueles que estão aqui na nossa plataforma, mas aqueles que estão assistindo no Facebook, da Pastoral Universitária da PUC Minas, Facebook do Católicos e Católicas contra o Fascismo e do Facebook do Serviço Interfranciscano de Justiça, Paz e Ecologia. Nós vamos fazer uma conversa, mas vamos iniciar da seguinte forma: 20 minutos aí, a primeira apresentação, depois a segunda, vamos iniciar com o Dom Valmor, depois vamos passar para a Gabriela, e 10 minutos de novo para cada um, para um complemento, e aí nós vamos acompanhar um pouquinho aquilo que está lá saindo nessas páginas de Facebook, como comentários ou perguntas, e aqui mesmo na plataforma, e nós vamos repetir aqui e abrir para os comentários. Vamos encerrar às 6h30. É claro que os nossos dois convidados de hoje, eles dispensam a apresentação. Dom Valmor, ele é o presidente da CNBB, ele é o arcebispo de Belo Horizonte, né? Portanto, uma pessoa extremamente capacitada para refletir o nosso tema de hoje, mas também pelo compromisso, porque o Belo Horizonte está no coração ali do quadrilátero ferrífero, aliás, o quadrilátero aquífero, como se diz hoje em dia, né? E que é dentro de um certo tipo de um modelo de desenvolvimento. O que isso nos desafia? A Gabriela, ela está mais no sul do Brasil, em Santa Catarina, e vem estudando, refletindo sobre a economia de Francisco e Clara. Ela é da articulação. Sabemos que vai ter um encontro virtual agora em novembro, mas esperemos que no ano que vem possamos ter um encontro presencial. Ela é uma das que estará presente lá em Assis. E nós iniciamos, então, liberando para o Dom Valmor fazer a sua reflexão. A ideia é um pouco girar em torno desse qual é o compromisso, então, da Igreja, o senhor como presidente da CNBB, né, diante desse quadro que nós vivemos, não só no Brasil, mas em todo o mundo, dos desafios, e de uma economia que Francisco nos convida a realmar. Muito obrigado. Vamos. Boa tarde, Frei Rodrigo. Boa tarde, Gabriela, que vai nos trazer coisas bonitas do coração juvenil.
Boa tarde a todos aqueles que estão nos acompanhando. Em primeiro lugar, quero desejar a todos muita saúde, paz e bem. E dizer que me sinto feliz de estar aqui nesta sala para compartilhar, escutar, sobretudo porque nós temos um enorme desafio de uma resposta quando nós pensamos a economia de Francisco e Clara como contraponto, e, na verdade, como o sonho de uma nova resposta para uma economia globalizante e que passa por cima de muitos, sobretudo dos pobres e dos vulneráveis. Pensando a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, agradecer ao Frei Rodrigo por integrar a nossa recém-criada Comissão Especial para a Ecologia Integral e sobre Mineração. Exatamente porque nós temos um desafio gigantesco para sempre enfrentar, exatamente pela lógica que determina o modo como se trata a casa comum e, como bem lembrado, aqui no contexto de Belo Horizonte, de Minas Gerais, mas de tantas outras partes do Brasil, particularmente nos fazendo voltar o olhar para a Amazônia, que precisamos cuidar, e as flexibilizações estão abrindo caminhos muito perigosos e muito desastrosos, incontáveis. Eu quero, então, na alegria de estarmos aqui, dizer algumas palavras inicialmente, com o objetivo de dizer o quanto é importante a gente se motivar, compreender para esse objetivo de realmar a economia. Então, nós precisamos sempre olhar o cenário que nós estamos vivendo e a urgência, portanto, de repensar a economia. Nós estamos no horizonte, é este o horizonte que trabalhamos como igreja e como sociedade marcada pela responsabilidade, é esse horizonte delineado pela ecologia integral, com a exigência que é a audácia de recomeçar, iluminando passos novos e, sobretudo, abrindo-nos à aprendizagem de novas lições. Portanto, nós temos que aprender muitas novas lições, daquelas que tocam o sistema, aquelas que tocam os nossos próprios hábitos pessoais. Temos que falar da questão do que é sistêmico e sistêmico perverso. Por isso, esses cenários vergonhosos que nós vemos, mas temos que pensar também, às vezes, quando nós desperdiçamos água, jogamos alimento fora, quando tem gente sem água e gente sem alimento. Portanto, o horizonte da ecologia integral é um horizonte da mais alta importância. É lamentável, sabe, ouvir algumas vezes pessoas de quem não esperaríamos ouvir que falar de ecologia integral é falar de um assunto que não tem a ver com a igreja. Ainda estamos neste ponto de obscurantismo. Por isso é preciso refletir, discutir, falar, sem disputa, no horizonte bonito daquilo que o Papa Francisco nos põe na sua última carta encíclica, Fratelli Tutti, todos irmãos, lembrando que a gente precisa construir uma vida com sabor de evangelho. Então, precisamos muito de dialogar fraternalmente e construir uma amizade social, porque há muita gente que precisa ser arrastada para uma nova compreensão nesse horizonte. No horizonte que nos mostra que é indispensável sermos audaciosos nas concepções, nos gestos e ter competência para discernir a respeito de prioridades e investimentos.
Por isso, pensar a economia de Clara e Francisco é, portanto, nos colocar humildemente aceitando que precisamos entrar numa outra pauta e numa nova dinâmica, porque estamos viciadamente revestidos de modelos que estão na contramão, de fato, da justiça, da paz e da solidariedade. O desafio é de tamanho imensurável, porém a oportunidade agora é de a gente tentar trabalhar a reinauguração de um novo tempo. Isso requer magnanimidade, isto é, um coração muito grande, almas distanciadas dos moldes apequenados que se evidenciam nos gestos, nos pronunciamentos e nas soluções propostas ante as dificuldades e atrasos que se arrastam nas muitas realidades da sociedade brasileira e da sociedade mundial, em que os pobres pagam a maior parte da conta. Nós temos que nos incomodar. Os pobres não podem continuar pagando a maior parte da conta, porque isso é um para quem vive uma cidadania qualificada, precisa ser a vergonha de tudo que se refere às condições inumanas e perigosas impostas aos mais pobres. Requer-se abertura à iluminação advinda das interpelações da ecologia integral, que reclama ordem e dinâmicas econômicas diferentes das atuais, responsáveis pelo descompasso na igualdade, que é direito de todo cidadão. Por isso, o que estamos pensando? Que é preciso uma nova inteligência na gestão, particularmente na gestão governamental, mas também na gestão cidadã, na gestão de todos os segmentos. Exige, portanto, a consideração articulada entre compreensão ecológica e infraestrutura, porque é preciso considerar o conjunto dos elementos envolvendo as pessoas, as condições e circunstâncias da casa comum, ou seja, tudo o que diz respeito aos funcionamentos da sociedade. A responsabilidade primeira dos governos não pode ser exercida exclusivamente pelo norte do viés político, menos ainda partidário. Aponta-se na direção de fóruns permanentes em que tomam assento arquitetos, urbanistas, economistas, porque nós agora temos que pensar uma nova ordem justa e solidária no horizonte da economia de Francisco. Refiro-me aqui a ambientalistas e detentores de uma compreensão sobre um novo humanismo que se mobilizam para formatar projetos e ações com força para interferir favoravelmente na realidade, com mudanças radicais a partir da implantação de novas estruturas com arrojadas e corajosas propostas, evidências com práticas consolidadas em alguns lugares. Dentre os segmentos que requerem essas necessárias e urgentes intervenções, um exemplo emblemático, eu quero aqui me referir, o Frei Rodrigo acabou de falar, é a extração do minério, que não pode continuar utilizando processos ultrapassados, nem mesmo para justificar a geração de empregos e renda, pois beneficiam temporariamente parcela ínfima da população, enquanto os prejuízos decorrentes dessa atividade atingem o conjunto da sociedade. É um desafio enorme, é uma luta hercúlea. Nós aqui em Belo Horizonte estamos com um desafio enorme na Serra da Piedade. Decisões judiciais, modos como procedem, mostram exatamente que não se está
na pauta do que hoje é preciso. A legislação permite muita coisa. Muitas vezes as decisões judiciais não levam em conta a realidade. Nós estamos aqui, como Arquidiocese de Belo Horizonte, sentindo isso na nossa própria pele. Fala-se de recuperação. Ninguém conhece o projeto e a metodologia da recuperação, mas sabe-se que se continua no extrativismo. Portanto, é preciso nova legislação, é preciso uma luta enorme de diálogo com embate e, sobretudo, propositivo para um novo caminho e uma nova compreensão. E, neste âmbito, o tema da água é primordial. Nós estamos vivendo situações muito difíceis e nós não podemos deixar, e é uma luta grande, a privatização da água, ou um modo de explorá-la e de fazer um sistema de modo que prefeituras sem competência ou grupos sem competência tenham a hegemonia exatamente em função do comércio e na contramão daquilo que é o bem comum. Esses temas são, de fato, temas muito sérios. E as poluições são vergonhosas. Nós temos muitos casos de muitas denúncias, mostrando urgência e a dificuldade do que nós estamos vivendo. Por isso, sabemos que sem a compreensão dos recursos e das dinâmicas no horizonte da ecologia integral, em que todos, sem exceção, são aprendizes, aliados da visão técnica de urbanistas e arquitetos, as cidades, regiões metropolitanas, o campo, tudo precisa ser repensado. Isso nesse horizonte bonito e importante da economia de Francisco e Clara. E aqui quero dizer sobre a importância da Igreja na efetivação da economia de Francisco e Clara. Nós estamos muito esperançosos com o convite inteligente e intuitivo do Papa Francisco de pedir a jovens empreendedores e estudiosos das áreas de gestão, com a interpelação de se colocar em pauta na agenda global a economia de Francisco. A referência a Francisco e Clara de Assis é uma referência indispensável de se dizer. É uma nova lógica, um novo modo. Portanto, ecoa no horizonte da sociedade mundial o clamor surdo e inquietante dos que são vítimas da desigualdade social, uma falta de respeito à dignidade humana. Essa desigualdade é chaga que, para ser curada, exige a adoção de um novo estilo de vida sustentado na convicção de que tudo está interligado. Desconsiderar essa interdependência é, portanto, fracassar qualquer processo. A saída para essa realidade complexa pode ser enxergada a partir da luz própria e incomparável irradiada pelo Evangelho, que está naquilo que nós somos chamados a entender como economia de Clara e Francisco. Portanto, precisamos pautar um novo caminho para que nós possamos, assim, viver um novo tempo. E eu compreendo, portanto, que é urgente pautar dinâmicas capazes de superar o atual modelo econômico, que mata, conforme bem diz o Papa Francisco. Hoje, tudo entra no jogo da competitividade fermentada por subjetivismos que impulsionam na direção do egoísmo. Cada indivíduo considera somente o próprio interesse, sem se importar com as necessidades de seus semelhantes. As consequências são desastrosas. O ser humano é tratado como um bem de consumo substituível, consolidando uma desastrosa cultura do descarte. A economia mundial está contaminada por seus desequilíbrios e graves lacunas, fazendo valer mais o consumo e a mesquinhez, as atitudes individualistas. Por isso, poucos que acumulam grande fortuna não se incomodam com a triste realidade da grande massa de pobres,
e os que se enriquecem permanecem indiferentes à dor das vítimas dos empobrecimentos. O dinheiro, ao invés de servir o ser humano, como diz o Papa Francisco na Evangelii Gaudium, governa e determina seus rumos, configurando cenários tenebrosos. A pauta, portanto, é atual e urgente nos parâmetros da convocação do Papa Francisco, para que se configure nova economia. Todos possam se inteirar, conhecer e participar do pacto que nós precisamos para reconfigurar um modelo econômico, dando-lhe uma nova alma. Queria, então, dizer assim, eu entendo que a economia de Francisco e Clara podem se assentar sobre um tripé: solidariedade, sustentabilidade e salubridade. O que quero entender com isso? Ao dizer de salubridade, nós estamos com um modo de economia que causa doenças ao planeta e, consequentemente, a nós. Nós estamos, ao invés de cuidarmos da nossa saúde como dom, nossos costumes, nosso estilo de vida e as nossas práticas, nosso modo de consumo, portanto, estão nos levando a um adoecimento por falta de salubridade. Precisamos de uma dinâmica que seja uma dinâmica sustentável. Isso significa dizer, não é o lucro, não é o dinheiro, são práticas que nós precisamos introduzir de modo que haja participação, cooperação e repartição dos bens. E a solidariedade, que é o grande ponto de partida e que, para mim, é o grande grito profético que o Papa Francisco faz com a sua carta encíclica do último domingo, colocada na mesa e à disposição de todos. Portanto, fico pensando, para nós implantarmos uma economia de Francisco e Clara, nós precisamos repassar os grandes sistemas, as pequenas práticas, nossos estilos de vida e nossas organizações à luz destes três critérios: solidariedade, salubridade e sustentabilidade. Nesse sentido, eu vou terminando e digo assim, a Igreja tem que contribuir muito decisivamente, porque a Igreja também está envolvida e corresponsabilizada com gestões, gestão paroquial, gestão de instituições de educação, gestão de instituições de saúde, de cultura, de arte, de vários serviços sociais. Então, nós precisamos fazer isso. E acho que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, na sua organização e no horizonte do Pacto pela Vida e pelo Brasil, que nós somos signatários com outras instituições credíveis da sociedade brasileira, nós precisamos ajudar nesse impulso. E, concretamente, propus aqui, Frei Rodrigo, Gabriela e demais, que nós tomássemos os parâmetros da economia de Francisco para nos perguntarmos e respondermos. A Arquidiocese de Belo Horizonte está nos parâmetros da economia de Francisco e Clara? Eu acho que temos passos dados, mas nós temos que fazer um grande trabalho. Por isso, estamos fazendo, pouco a pouco, um levantamento de tudo que diz respeito ao horizonte da economia, para que nós possamos passar um pente fino, corrigir o que precisa e dar um novo rumo. E assim nos tornarmos, a partir de uma parte, exemplares na perspectiva da economia de Clara e de Francisco. Portanto, assimilar critérios da economia de Clara e Francisco e aplicar à própria vida pessoal, ao âmbito onde se atua, e aí o que a Igreja pode fazer e construir, enquanto ao mesmo tempo luta por políticas públicas e por legislações que possam desmontar exatamente esse esquema
perverso da economia que nós estamos vivendo. Assim concluo. Espero não ter falado demais. Muito obrigado, Dom Valmor. Vamos voltar daqui a pouquinho com o senhor novamente. Acho extremamente importante a colocação que o senhor fez, porque nos coloca também dentro dessa perspectiva do Papa Francisco, agora com a encíclica Todos Irmãos e Irmãs, Tutti Fratelli, Fratelli Tutti, onde ele fala desse amor como ponte que constrói. Então, essa perspectiva que o senhor também coloca da economia como novas relações, e aí o aspecto importante da igreja, enquanto espaço de exercício também nas suas estruturas, nos seus organismos, nas suas pastorais, de vivenciar essa nova forma de se relacionar na solidariedade, no cuidado pela casa comum, e como diz o Papa, no cuidado dos mais frágeis e vulneráveis. O Papa coloca na encíclica nova agora: o amor constrói pontes e nós somos feitos para o amor, né? E coloca que Cristo, parece que repete até o documento de Puebla, Cristo está presente no rosto de cada pessoa excluída. Esse princípio da capacidade de amar numa dimensão universal e que se transforma, né, em acrescentar o ser, abrindo-nos ao próximo no dinamismo de caridade que nos tende a uma comunhão universal. E essa comunhão universal passa por uma compreensão de que está tudo interligado, como ele diz mesmo na Laudato Si, e de uma justiça integral. Nesse sentido, eu passo, então, a palavra para a Gabriela, ela que é uma das participantes ativas aí na discussão da economia de Francisco e Clara, para aprofundar um pouco nessa perspectiva do compromisso também em relação a essa nova economia. Obrigada, Frei Rodrigo. Boa tarde a todas, a todos. Obrigada, Dom Valmor, pelas suas colocações. É muito bom ter o senhor aqui entre nós, né? Assim, é um verdadeiro marco e uma alegria ter o presidente da CNBB com a gente, se dispor a estar nesse diálogo e, mais importante que isso, se dispor a lutar por esse diálogo, para que ele aconteça em outras esferas, porque só assim que a gente vai efetivar a economia de Francisco e Clara, né? Eu fiz algumas anotações aqui sobre o que pode ser os nossos compromissos, e eu pretendo que seja algo direcionado a todas e todos, mas como eu venho falando por aí, esse compromisso da economia de Francisco e Clara, ele se torna ainda mais forte para nós que somos cristãs, que somos cristãos. Não só porque o chamado é do Papa Francisco, nosso líder, né? Talvez hoje o único líder global que é capaz de fazer esse chamado universal, mas também porque está na essência da nossa própria fé. Foi o próprio Deus que se fez homem para estar entre nós e conosco, e para que todos tivessem as mesmas oportunidades, e para que houvesse o que hoje a gente chama de justiça social. Ele veio para quem, o Dom Valmor falou, são hoje os pobres, os empobrecidos, os marginalizados, as marginalizadas desse sistema, que, como o Papa diz, exclui, degrada e mata. Então, a raiz, o cerne, a essência da nossa própria fé deve ser essa luta pela igualdade social, pela justiça social, pelo equilíbrio ambiental, pela consideração da natureza como parte da criação e não como instrumento de dominação humana. Então, para iniciar, eu vou usar ali o que o Dom Valmor falou, que nós devemos sentir vergonha das condições impostas aos mais pobres, porque eu achei extremamente franciscana essa colocação. Eu acredito que hoje seria o que Francisco de Assis sentiria ao ver o que o nosso governo faz, a como tratam as pessoas que mais precisam, a como geograficamente afastam das decisões e dos centros de discussão aqueles que não são úteis ao sistema. É isso que ele sentiria, vergonha. E é essa mesma vergonha que a gente tem que sentir para que nos impulsione a lutar por um mundo mais justo, né? Eu estava acompanhando os comentários, eu vi alguma coisa que
que é muito difícil, né? Que de fato é muito difícil se impor em relação a esse sistema. Mas, impulsionados pela nossa própria fé, pela nossa escolha de seguir esse Cristo que se fez pobre, humilde e crucificado, é que nos dá esse impulso, essa força para criar as pontes, como o Frei Rodrigo disse, né? Então, esses sentimentos que eu acho que é extremamente franciscano, que o Francisco de Assis sentiria, e eu acredito que é também o que o Francisco de Roma sente, a nos fazer esse chamado de vergonha de como tratam hoje as pessoas que não servem ao sistema, né? Que são os consumidores falhos, que estão à margem dessa sociedade que visa só o lucro e o dinheiro. É essa situação que a gente tem que usar como impulso para aí sim fazer esse compromisso com a economia de Francisco e Clara. A gente vem falando aí, né, há uns 2 meses, um pouco mais, um pouco menos, sobre vários temas que permeiam a economia de Francisco e Clara, e acho que já são inúmeras pistas de onde deve ser direcionado esse nosso compromisso, né? Falamos aqui de ecologia integral, de lutas sociais, de economia popular, de como a comunicação pode influenciar nesse contexto, de como o feminino é importante e de como se dá essa distribuição na cidade. A partir de toda essa discussão que a gente vem travando aqui, né, entre a Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara, a PUC e o Sinfrajup, é que a gente tira algumas pistas de para onde deve ser direcionado esse nosso compromisso. De fato, é algo muito abrangente essa proposta do Papa, porque é, almeja, de fato, realmar a economia, dar nova alma ao sistema econômico, aos modelos econômicos que não prezam mais pela vida. Colocar a vida no centro é uma mudança de mentalidade, uma mudança de perspectiva, é uma mudança de todas as nossas ações, de todos os nossos atos que passam a não mais se direcionar mecanicamente, como hoje acontece, para o dinheiro e para a produção do lucro e para a acumulação de materiais, mas para a vida. A vida volta a ser o centro. Quem nos trouxe essa ideia foi Jesus. Eu sou a verdade e a vida. Quem nos fundamenta em tudo isso é o próprio Cristo, base da nossa fé. Então, se isso não for suficiente para nós, como cristãs e cristãos, assumirmos esse compromisso e colocarmos à frente de todas as nossas perspectivas e ambições, por enquanto, eu não sei o que seria suficiente, né? Mas a partir dessa introdução, eu pensei em 4 compromissos que a gente pode conversar aqui hoje, depois o Dom Valmor também comenta, e a gente vai pensando em como construir como fraternidade, como igreja e como pessoas mesmo, preocupadas com o bem comum. Porque eu acho que essa é uma motivação como pessoas, né? Como criaturas que estão inseridas nesse contexto e que devem sentir essa sensibilidade de que as coisas não estão indo para o caminho certo. O sistema faliu, o capitalismo não dá mais conta, não sei se deu, mas não dá mais conta de gerir o mundo como está, porque a desigualdade é latente. A morte é gritante. E é ainda mais gritante nesse contexto de pandemia. Portanto, necessário o compromisso com a economia de Francisco e Clara. E eu vou falar aqui com vocês um pouco alguns eixos que eu pensei para a gente tornar mais prática também essa conversa, né? Vem me perguntando muito, pessoal, como, né? Como fazer a economia de Francisco e Clara? Sempre pergunto aí nessas andanças virtuais pelo país, como efetivar a economia de Francisco e Clara. E acho que esses compromissos são apontamentos. E o primeiro compromisso, que é essencial, todos são, mas é o compromisso do posicionamento, que eu acho que vem muito na perspectiva do que o Dom Valmor vinha conversando com a gente nesse início, de que num contexto em que as bases da nossa própria fé, as bases da nossa compreensão são limitadas, são proibidas, são descartadas, é necessário que a gente se posicione a favor da vida. Se posicione no sentido de que todas as vidas devem ser respeitadas, e não é por causa do dinheiro que algumas são descartáveis e outras não. Não é por causa do dinheiro que é legítimo pessoas não terem água, não terem comida, como o Dom Valmor falou. Não é por causa do dinheiro que é legítimo que uma empresa deixe romper sua barragem e mate uma cidade inteira e esteja impune por isso.
Não é legítimo e não pode ser. Esse posicionamento é necessário para que a gente não normalize esse sistema que não quer que a gente viva. É uma compreensão inicial para que a gente entenda que deve haver a força para lutar, deve haver a união, a relação à fraternidade, como o Papa Francisco vem nos lembrar nessa encíclica da Fratelli Tutti, né? É necessário essa união entre povos, a fraternidade entre irmãos, para que a gente perceba o irmão que sofre. Como Francisco de Assis, para que a gente vá até o leproso. Rompa os muros do nosso egoísmo, do nosso individualismo, das nossas ambições, para entender que o mundo está em desequilíbrio. A pandemia é a maior prova disso. A pandemia nos fez entender com força que o desequilíbrio é latente, que algo não está certo. E para construir outros rumos, para construir outros horizontes, é que é importante a economia de Francisco Clara. E esse posicionamento, esse primeiro compromisso que eu trago, ele também se reflete em diversos segmentos da nossa vida. Individualmente, na nossa família, no nosso ciclo social, mas também na luta por políticas públicas, na luta por mudanças legislativas, na luta por candidatos e por candidatas, agora que estamos próximos das eleições municipais, que se enquadrem nas perspectivas da economia de Francisco Clara, que entendam qual o objetivo do Papa ao apresentar para a gente a Laudato Si, que tenham essa consciência, não necessariamente sabendo o conceito ou não, né, de que a ecologia é integral, de que é necessário o cuidado íntegro com a criação, com a natureza e principalmente com as pessoas. O posicionamento, então, agora, nesse momento em que a gente vive, se torna ainda mais essencial, porque é agora que a gente vai escolher quem organiza e quem pode levar essas ideias para o nosso território. O Dom Valmor também falava antes que muitos problemas são fruto dessa economia que ele chamou de globalizante. De fato, se a economia que mata é globalizante, a nossa resposta é territorial. E o compromisso com o posicionamento, agora nessas eleições municipais, se torna indispensável para que a gente possa pensar essas respostas territoriais a um novo mundo, a civilização do amor, como o Papa Francisco chama, mas a efetivação da economia de Francisco Clara. Um segundo compromisso que eu penso e que acho que é muito importante, principalmente no contexto desse chamado do Papa, é o diálogo intergeracional, mas resguardando o protagonismo juvenil. E aí eu acho que vai especificamente para a igreja, em que nós, como jovens, muitas vezes somos silenciadas e silenciados numa discussão porque não considerados da mesma forma que as outras opiniões, né? Como o Dom Amor também disse, o Papa chama agora jovens de até 35 anos, ativistas, acadêmicos e empreendedores para realmar a economia. E com certeza não é à toa que ele chama jovens para fazer esse movimento. Ele almeja construir um novo horizonte, realmar, dar nova alma, construir um novo sistema. Portanto, a longo prazo essa construção. Essa economia de Francisco Clara, a gente inicia os diálogos agora, mas isso deve nos acompanhar ao longo de toda a nossa vida. E se a vida, né, do jovem, teoricamente, ainda há mais tempo de se viver, é nessa pessoa que deve ser focada todas as energias de todos que estão envolvidos nesse processo e de que almejam esse novo mundo, né? Não à toa o Papa Francisco chama os jovens, e também não deve ser à toa que a gente deve dar voz ao jovem e à jovem, porque as perspectivas são outras, a energia tende a ser maior, né? O impulso vai fazer com que ainda mais pessoas se engajem nesse movimento. E, infelizmente, não é sempre o que a gente vê nos nossos meios, né? Também nos meios eclesiais. Muitas vezes os jovens são silenciados, são colocados ao lado, são limitados, enfim. Então, outro compromisso que nós devemos ter agora, todos, né, principalmente dentro da igreja, é garantir esse protagonismo juvenil. E é algo também, já que a gente admira tanto o Papa Francisco, né, que é de fato um homem que vem nos dando muitas luzes para o segmento da nossa vida e para a construção de um mundo novo, é ele também que vem falar desde o início do pontificado dele, em 2013, que é importante
essa aposta no jovem, né? Ele fala naquele livro Deus é Jovem, que acho que é de 2018, que é necessário permitir que o jovem se torne protagonista. Será que todas e todos permitem que o jovem se torne protagonista? Na sua comunidade, na sua diocese, no regional do CNBB, em qualquer âmbito de decisão ou de liderança que se envolve? O chamado, o compromisso a realmar a economia também passa por aí. Vai ser o jovem o grande responsável por isso. Então, um segundo compromisso, o primeiro seria esse posicionamento, e o segundo seria garantir esse protagonismo juvenil. Outro compromisso que eu penso aí que pode nos dar pistas e luzes, e aí é bem prático, é o apoio material da economia de Francisco e Clara. Por que eu falo isso, né, no contexto da nossa igreja? Vem acontecendo muitos diálogos muito frutíferos no sentido desse apoio material à economia de Francisco e Clara. O que eu digo com isso? É que congregações, províncias, dioceses, como o Dom Valmor falou, podem se reunir e pensar como podem gerir as suas finanças, gerir o seu aporte financeiro em direção à economia de Francisco e Clara. Abrir um banco comunitário na comunidade, como já aconteceu em São Paulo, ou aqui em Santa Catarina, que as Irmãs da Divina Providência me chamaram para conversar sobre as finanças da própria congregação, direcionamentos claros, ou a nível menor, né? Abrir a comunidade para uma feira de agroecologia, uma feira de produtos orgânicos, que pode incentivar a produção indígena, dos produtores rurais, que unam campo e cidade. Tornar a comunidade, o espaço físico da igreja na cidade, na diocese, parte da comunidade novamente. O que se perdeu em muitos lugares também desse Brasil, né? É voltar os olhares para as comunidades, para as primeiras comunidades. Como disse o próprio Jesus, né, naquela passagem, não, como disse o próprio Jesus, não, mas como o próprio Evangelho nos diz, como na passagem do Atos dos Apóstolos, em que se diz que viviam juntos e partilhavam o pão e partilhavam os bens. É a isso que o Papa nos chama. É que a igreja hoje, no quadro em que se encontra, olhe também para o seu entorno, para a sua comunidade, e veja as necessidades que precisam. Tudo isso é economia de Francisco e Clara. É fortalecer o território, é pensar numa lógica antissistêmica que não favoreça e aumente ainda mais o dinheiro daqueles que já têm muito, mas que direcione essa renda para aqueles que ainda têm pouco, que são as pessoas da nossa comunidade, que é a irmã ministra da Eucaristia, que faz o artesanato para vender e a gente não dá atenção. Então, tudo isso também faz parte do compromisso de apoiar materialmente a economia de Francisco e Clara. Mas isso é um compromisso que individualmente eu acho que fica até mais fácil, né, de assumir. Mas não é só individualmente que ele é necessário. É também necessário que as congregações, que as províncias, que a diocese, que a própria CNBB também volte o olhar nesse sentido, né? Que também efetive o discurso de que a economia é a serviço da vida, que possa favorecer esses espaços de diálogo, construções de bancos comunitários, implementações de moedas sociais, enfim, muitas discussões que estão dentro da economia de Francisco e Clara e que estão sendo discutidas por muitas e muitos jovens que estão abertos para auxiliar nessa construção, junto com a própria igreja ou junto com outros setores da sociedade civil que também se permitem estar nesse processo, né? Então, é aproveitar esse grande espaço que o Papa gera de troca, de partilha e de construção de uma sociedade mais justa e fraterna, né? Os compromissos que eu disse até agora, então, são de posicionamento, de garantir o protagonismo juvenil e do apoio material à economia de Francisco e Clara, que talvez eu acho que seja o que mais a gente encontra dificuldade, mas também por estarmos começando essa caminhada, né? E o último, porém, definitivamente não menos importante, que tem a ver com todos os outros, é compromisso de semear na base a economia de Francisco e Clara. Tem muito a ver com o que a gente vem dizendo antes, né? Mas eu até fiquei pensando bastante nesse termo, porque o primeiro termo que eu tinha pensado era levar para a base. Mas eu me corrigi antes de falar para vocês e estou contando esse caminho metodológico, porque eu acho interessante, porque a economia de Francisco e Clara não deve ser levada para a base. Ela deve ser semeada para que seja construído junto.
para que a gente entenda esse processo como um processo integral, como a ecologia, né? Um processo que faz parte da realidade de todos e todas. E que não deve ser nós, né, os jovens escolhidos, aí 200 no Brasil, que vamos para Assis, que devemos levar a ideia da economia de Francisco e Clara. A gente deve auxiliar nesse debate, partilhar esses pensamentos que a gente vem tendo. Mas a economia de Francisco e Clara se constrói com a mulher, com o homem que estão nas comunidades, que estão nos bairros, que principalmente que estão sofrendo, e que entendem que esse sistema não dá mais, mas que, desesperançosos, já assimilam que talvez seja essa a única alternativa. O Papa vem nos dizer que essa não é a única alternativa. Como Jesus também veio nos dizer, como Francisco também veio nos dizer, e como Clara também veio nos dizer. Mais uma vez, esperançamos nesse caminhar da economia de Francisco e Clara. E esse último compromisso de fazer germinar, de semear na base esses ideais, é também algo que pode ser muito efetivado pela igreja, né? Eu digo assim que a igreja tem uma possibilidade que é incrível, divina mesmo, de capilaridade das ideias. Tem coisa que só se o padre falar na missa, a senhorinha que está lá assistindo, ela vai ouvir. E a gente tem que aproveitar esse dom, essa graça que nos é dada de fazer parte de uma instituição que fala com o povo e realmente falar com o povo nesse sentido. De mostrar que há um outro caminho e que o Papa nos dá indícios, pistas, passos para que esse caminho seja efetivado. E como instituições nacionais, né, que a gente faz parte aqui, a CNBB, a JUFRA, a Articulação Brasileira, o próprio Sinfrajup, isso ainda fica mais ardente como compromisso nosso. Fazer com que os nossos regionais, fazer com que todas as pessoas que estão envolvidas nas nossas instituições a nível nacional levem isso para as suas comunidades, porque nós estamos nesse grande despertar, nós estamos nessa eclosão da economia de Francisco e Clara, mas ela é um processo a longo prazo. E vai se efetivar se essas ideias forem capilarizadas com esse grande potencial que a igreja tem e, de fato, fazer com que todas e todos se sintam também responsáveis por esse projeto, porque são. É o projeto de construir um novo mundo, irá chegar um novo dia. É um projeto de construção desse novo dia. Portanto, é necessário que todas e todos se sintam parte desse projeto. E então, esses compromissos aqui que eu conversei com vocês, no posicionamento, da garantia do protagonismo jovem, do apoio material e do grande semear na base, são compromissos, mas com certeza também são desafios, né? Que eu lanço aqui, assim, só organizados, porque eles já estão latentes na nossa vivência, para que a gente comece esse diálogo e ultrapasse, né, agora, essa primeira fase da economia de Francisco e Clara, que é uma grande formação, né? Eu entendo assim que a gente precisa fazer com que todos saibam o que é, mas agora está chegando a hora que a gente precisa fazer com que todos se responsabilizem e comprometam com o fazer. Então, eu espero, à luz do que falou o Dom Valmor, ajudar dessas pistas e a gente continua conversando. Obrigada, paz e bem. Muito bem, Gabriela. Realmente, você colocou pontos que são fundamentais, né? Seja a partir do compromisso, né, de garantir um posicionamento claro e de apoio, né? A economia de Francisco e Clara, ela tem um papel, quando a gente diz em realmar, é um papel de uma grande transformação e também de resgatar a esperança e a certeza, né, de que nós temos um papel fundamental as pessoas têm um papel fundamental na produção e na reprodução da vida, que é a maior riqueza, né, que nós temos nesse mundo. E, portanto, nós temos um papel fundamental, nós somos importantes nessas novas relações que nós somos chamados a criar. Você lembrou muito bem, assim como também o Dom Valmor, né, dessa possibilidade que nós temos a partir da igreja. A igreja tem uma história muito grande nas pastorais,
principalmente as pastorais sociais, de construção e de participação junto com outros atores e movimentos da sociedade civil, de construção da economia solidária, da partilha, das cooperativas, de agroecologia, né, de experiências concretas, né, que são sementes de uma sociedade, né, com meios de produção nas mãos daqueles que realmente transformam, né, de vencer esse sistema que mata e do capital que escraviza e que extrai, né, e que acumula a partir da expoliação. Isso, na economia extrativista, a mineração é o grande exemplo, e, ao mesmo tempo, essa necessidade que nós temos, como o Papa diz, de construir uma economia baseada também naquilo que ele chama de uma sobriedade feliz, que são relações diferentes que nós vamos estabelecer entre nós, né, com responsabilidade pela vida, mas entre os outros seres e elementos da própria natureza. Nesse sentido, eu gostaria de voltar a palavra para o Dom Valmor. Nós sabemos que nós estamos vivendo nesse período também o período das semanas, desse período de semana social, de preparação, de construção da semana social da igreja, da CNBB, né? E que a questão da economia também vem sendo discutida, né? E eu gostaria de, se pudesse aprofundar um pouco também nesse sentido, né? Nessa abertura que nós estamos vivendo de compromissos concretos, né? Da nossa igreja. Em primeiro lugar, Frei Rodrigo, me permita dizer algumas partilhas a partir do que me inspirei ao escutar a Gabriela. A primeira coisa que gostaria de falar é a acentuação da intuição do Papa quanto à força dos jovens. Isso, de fato, é muito importante, por isso o convite que o Papa faz a jovens estudiosos e empreendedores. Pois bem, nós temos, às vezes, constatado, por exemplo, na sociedade brasileira, que a participação do jovem na política anda ainda frágil e que precisa ser mais acentuada. Eu compreendo, ao ouvir Gabriela, eu compreendo que o sonho da economia de Francisco, ou o horizonte inspirador da economia de Francisco, chamando os jovens, põe os jovens em atividade profunda na perspectiva política. E isso se faz com aquilo que é próprio dos jovens. Então, eu acho que o Papa teve uma intuição realmente inspirada, inspiradora, de pensar, não vamos discutir a economia simplesmente com qualquer economista, mas ouvindo os jovens, trazendo os jovens para dentro de um tema que é a abordagem transversal da política. E, portanto, não da política partidária doentia como a nossa no Brasil, na sociedade brasileira, mas uma participação política arejada, com possibilidades interessantes de criatividade e com possibilidade de implantação de novidades. Então, quando eu escutei a Gabriela falar a respeito dos jovens e da importância da convocação, da presença e participação deles, me vem exatamente essa compreensão que é muito importante. E, sobretudo, porque o jovem hoje traz aquilo que é próprio, que ele tem de novo, e que só ele, jovem, por ser jovem, em razão do lugar que ocupa, pode dizer e consegue ver, e, ao mesmo tempo, é o alicerce para gerações futuras de gente
com força de liderança, que é um dos problemas mais graves do nosso tempo. Falta de lideranças e de opções. Quando nós estamos agora no âmbito das eleições municipais, nós experimentamos isso. Nomes tem muitos, mas nem sempre à altura daquilo que precisa. E então é um modo de preparar hoje e amanhã respostas em lideranças muito fortes. Uma segunda coisa que a Gabriela me inspirou. Quando nós estamos falando da economia de Francisco, nós estamos falando do desafio, é claro, com aquilo que é sistêmico. Alguém, por exemplo, diz: o difícil é dialogar com as pessoas que produzem uma economia que mata. Realmente é difícil. Aí eu compreendo que o Papa faz, na sua última encíclica, exatamente uma retomada profética na direção de que é muito importante que a gente não desista deste diálogo. Não é um diálogo de compadrio, não é um diálogo de tapinha nas costas, não é um diálogo de favores, mas é um diálogo clarividente para mudar e abrir novos caminhos. E aí há uma luta muito grande, que é do ponto de vista, inclusive, legislativo e judiciário. O Frei Rodrigo sabe que a tragédia de Brumadinho aconteceu no dia 25 de janeiro de 2019. E aí estava engavetado aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais um projeto capitaneado por alguns deputados que era um certo avanço para reter essa selvageria da mineração. E estava engavetado. Aí, naquele contexto, certamente dentro da emoção do contexto, e no diálogo que procuramos fazer, e a abertura que houve por parte daqueles que poderiam encaminhar, desengavetou-se o projeto e ele foi milagrosamente aprovado unanimemente pela Assembleia Legislativa. Foi um passo pequeno, mas para dizer, esse diálogo ele precisa existir e ele tem que ser um diálogo insistente, convincente, à moda do apóstolo Paulo no Areópago de Atenas. Mesmo que depois a gente escuta vocês, aí ele volta sobre o mesmo tema, porque precisamos, com legislação, mudar aquilo que é sistêmico e que pesa. E aqui queria dizer, o judiciário é muito potente, talvez como muitos de dentro do próprio judiciário pensam, é potente demais. Então, nós precisamos de legislações e de aplicação delas que possam favorecer aquilo que está no horizonte. Então, o trabalho sistêmico é grande. Agora, há um outro trabalho que aí é muito interessante e também me vem da fala da Gabriela, é o que me refiro, por exemplo, a essa criação de uma mentalidade no horizonte da economia de Clara e Francisco, e que o jovem tem uma força de protagonismo inigualável. E isso precisa ser assimilado, porque quando a gente menos se dá conta, a gente está consumindo inadequadamente. De repente, a gente tem hábitos que mostram que nós estamos, embora às vezes falando, mas estamos na contramão da economia de Francisco e Clara. E aí é preciso que isso se torne atitude concreta. Eu considero isso importante. Portanto, nós temos que mudar sistemas, mas nós temos que mudar mentalidades. E aí um outro jeito, mais humano, mais solidário, mais frugal,
mais leve, mais solidário, mais de partilha. E aí poder se ver, inclusive, isso será um selo para nos identificar no jeito de a gente ser, viver. Olha, esse aí é discípulo de Jesus Cristo. Essa é discípula de Jesus Cristo. Então, isso me vem. E termino voltando à questão importante das semanas sociais e da Semana Social Brasileira. Ainda não é a nossa Comissão Episcopal Sociotransformadora promove, mas ainda não é algo que está na pele do comum de toda a nossa igreja. Porque muitas vezes ainda se pensa que há uma dicotomia entre aquilo que é o social e aquilo que é a vida espiritual. Então, por isso, muitas vezes as pessoas não se interessam. E nós precisamos muito de valorizar nas dioceses, nas paróquias, assim como em nível nacional, a Semana Social Brasileira, exatamente trabalhando sobre terra, teto, toda a questão de educação, que são temas que nos põem num horizonte que nós temos que olhar e que nos envergonha, que é a desigualdade social. O Brasil é uma vergonha a desigualdade social. Por isso, nós, inclusive, como Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, estamos apoiando um projeto que está em tramitação no Supremo Tribunal Federal, como amicus curiae, é a CNBB, para que as grandes fortunas sejam taxadas, como a Constituição Federal prevê. Então, nós precisamos de criar uma consciência social e a economia de Clara e Francisco nos dá algo que não tem dicotomia, mas se entrelaçam a vida, a espiritualidade, o encantamento e a luta, a ternura e o vigor. Então, as semanas sociais são realmente de grande importância e ainda precisa entrar na pele e no tecido de toda a nossa igreja. Gabriel. Estou anotando aqui, viu, Dom Valmor? Porque, olha, se eu inspirei a fala do Senhor, a sua fala me inspirou ainda mais. De fato, mudar sistemas e mudar mentalidades é perfeito, né? E eu acho que é exatamente no caminho do que o Papa Francisco tem nos chamado a construir, desde a Laudato Si, em que ele especifica alternativas do macro e do micro, depois na discussão do Sino da Amazônia, depois no chamado à economia de Francisco e Clara, agora com a Fratelli Tutti, né? Ele costura esse caminho de que a gente precisa mudar a nossa mentalidade e mudar o sistema, de que as coisas caminham juntas, né, ao mesmo tempo, de que nem um é suficiente, nem o outro é, portanto, suficiente. Eu vou continuar essa partilha, assim, dizendo que, de fato, como o Frei Rodrigo falou ali no começo, essa capilaridade da igreja é muito deve ser aproveitada por nós, né? Enquanto economia de Francisco e Clara. E aí quando o Frei Rodrigo ele citou economia solidária, eu tenho que pontuar o grande trabalho, né, que a igreja, que a própria CNBB já vem fazendo há muitos anos em relação ao fomento da economia solidária, a formalização de diversos empreendimentos nos regionais e nas dioceses de economia solidária, que agora se entrecruzam, né, com a ideia da economia de Francisco e Clara. E isso, assim, é fruto também de muito orgulho para a gente que responde a esse chamado por estar inserido no âmbito da igreja, de ver que, como o Dom Valmor disse, de fato não há essa dicotomia entre o social e o que é da fé, né, o que é da religião. Caminhamos juntos na construção desse reino de Deus que acontece aqui, e que se não houver justiça e se não houver igualdade, não vai ser alcançado, né? Então é importante pontuar a importância, né, da Caritas, da própria CNBB na construção
da economia solidária, no fortalecimento da economia solidária e também a atuação da própria igreja ao lado de tantas lutas e causas sociais que também são intrinsecamente ligados com o projeto, com a perspectiva, com o que tem a oferecer e a convocar a fazer a economia de Francisco e Clara. E também, comentando o que o Novo Amor falou, eu acho que ele entendeu perfeitamente o que eu quis dizer sobre a necessidade do protagonismo da juventude, que eu comento aqui que se não fosse o chamado do Papa exclusivo, direcionado para as juventudes, eu acho que toda essa construção seria muito diferente. Porque no fortalecimento daquilo que já vem acontecendo, como, por exemplo, a economia solidária, existem muitas pessoas que estão inseridas nesse processo há muito tempo. E isso, com certeza, deve ser valorizado e engrandecido para que a gente construa a economia de Francisco Clara. Mas, como foi dito, é natural e às vezes irracional a vontade que as pessoas que já vêm trabalhando com isso têm de se sobrepor a que o jovem quer apresentar, né? E isso acontece nos diversos âmbitos eclesiais também que a gente atua, e é bem comum, né, que isso aconteça. E o Papa, como sempre, assim, com uma inspiração divina, ao direcionar o chamado aos jovens, ele garante que mesmo que houvesse pessoas que já trabalhavam com isso há muito tempo, e tem, graças a Deus, com outras formas de economia há muito tempo, agora é a hora do impulso juvenil. Agora é a hora dos jovens assumirem esse papel do protagonismo, pegarem a experiência que já tinha sido construída em diversos setores aí, ao redor do Brasil e do mundo, e impulsionar tudo isso para que algo novo seja construído como resposta ao sistema que nos apresenta novidades catastróficas e de tragédias diariamente, né? Naquele mesmo livro que eu citei, Deus é Jovem, o Papa também fala que é necessário que quem é mais velho que o jovem adiante um pouco o passo e que ande um pouco mais devagar, rápido, e o jovem ande um pouco mais devagar para que esses caminhos sejam feitos juntos, né? E eu acho que a economia de Francisco Clara também vem muito a nos ensinar nesse sentido. E por último, né, vou dizer que é necessário, de fato, que daqui para frente a gente passe a pensar cada vez mais nesses compromissos, né? Em como a gente vai efetivar esse chamado, em como que a gente aqui no Brasil, que adotou Clara no nome desse movimento, vai poder dar vazão e fazer valer essa adoção de Clara, né? Clara está ali junto com Francisco para representar quem o Novo Amor nos fala muito hoje, dos empobrecidos, das empobrecidas, daqueles que são marginalizados do sistema. Então, já que fizemos essa construção tão valorosa, tão linda, de inserir Clara nessa perspectiva da economia de Francisco Clara, que a gente também faça valer essa inserção. No sentido de que agora as atividades estão voltando, a gente está começando a atuar, então como a gente vai fazer chegar? Quais são as ações que nós vamos pensar em conjunto para fazer ecoar, né, esse grito da economia de Francisco Clara, que é o grito da terra, que é o grito dos pobres, e que precisa envolver todos e todas, né? Precisa ser feito ouvidos. E eu acho que a inserção de Clara representa tudo isso. Então, nós passamos muito tempo aí, né, no distanciamento social, ainda estamos, de certo modo, pensando em como espalhar essa boa nova, né? Como espalhar a ideia da economia de Francisco e Clara, como fazer conhecer em muitos setores. Acho que agora está na hora da gente, junto com as mudanças relativas à pandemia, também passar a pensar em como, nesse contexto, ou num contexto de transição, a gente vai fazer vingar, vai fazer brotar aquela semente que já foi lançada na Terra, né? Em tantas lives, em tantas conferências, em tantas partilhas, em tantas construções que já foram feitas. Então, acho que assim, é providencial que a gente esteja aqui hoje, né, com um representante assim tão importante para a igreja do nosso país, que é o Dom Valmor, estejamos aqui hoje, depois de discutir inúmeros temas, falando de compromisso. Porque, ao meu ver, e estando nessa caminhada de juventude franciscana e de articulação brasileira pela economia de Francisco e Clara,
é o que é necessário. Sempre foi, mas a partir de agora ainda mais, para que a gente não deixe morrer essa ideia. Existe também esse risco, né? São muitas novidades, uma nova encíclica, por exemplo, o Papa faz muitos chamados e existem outras linhas, Pacto Educativo Global, enfim, todas conversam e se complementam, mas é preciso agora a gente pensar nesse compromisso, nas práticas, nas ações, para fazer brotar essa semente que já foi lançada na terra, né? Então, mais uma vez, fica aí o chamado, o convite a todo mundo que nos acompanhou aí nessa partilha e também entre nós aqui, né, para que a gente consiga pensar a partir de agora, nesse compromisso, nesse comprometimento com a economia de Francisco e Clara, que é um chamado do Papa, mas que é uma necessidade do mundo, né? Mudar sistemas e mudar mentalidades. É isso. Obrigada, Paz e bem. Muito bem. Tem muita gente saudando o Dom Valmor, a Gabriela, muita gente elogiando. Temos algumas perguntas. Como franciscana, pergunto onde vamos parar com tantas injustiças causadas pela ganância que expolia o ser humano e os recursos da terra. Será que essa pandemia vai servir como lição para os que exploram? A questão que já foi abordada, né, desafio de dialogar com aqueles que exploram e acham que estão certos, né? A ideia de que nós temos que sempre agir localmente, mas nos articularmos globalmente, que temos que partir das ações pessoais, familiares, de grupos pequenos, de comunidades, até chegar no centro do sistema capitalista, com articulações em fóruns, redes. A necessidade de um diálogo comprometido com a justiça e com a verdade. Depois tem aqui Dom Valmor e Gabriela falam numa igreja que se abre para essas provocações do espírito nesse mundo em movimento. Mas ainda temos muita gente preocupada com indumentárias litúrgicas e rituais, mas na necessidade da igreja de abraçar continuamente. E vamos continuar. Ela fala de um risco de se continuar na contramão, mas da necessidade de ir dialogando e articulando processos de transformação. Então, são uma série de comentários. O que eu gostaria, então, de deixar, não dá para ler todos, mas de deixar aqui esses últimos minutos, né, que vocês pudessem fazer um comentário mais geral, também aproveitar para fazer o fechamento, cada um, e eu quero deixar a palavra final com vocês. Então, eu vou fazer da seguinte forma, vou fazer diferente dessa vez. Eu vou anunciar a próxima videoconferência da semana que vem. Né? Nós vamos estar iniciando na semana que vem, viu, Dom Valmor? Nós fizemos uma etapa inicial, iniciamos no mês de abril. Nós fizemos várias videoconferências, tendo a questão da pandemia como pano de fundo. Fizemos uma abordagem da conjuntura a partir da pandemia na perspectiva social, com o Ruda Ricci. Tivemos o William Castilho, que nos ajudou na reflexão, inclusive foram 2 videoconferências sobre a questão psicanalítica e a economia, e a questão da pandemia, depois um olhar a partir da economia, o olhar a partir da teologia, Frei Sinivaldo nos ajudou, na questão ambiental, depois passamos para refletir ligado às questões, a questão da democracia, então vimos antifascismo, antirracismo, a questão da juventude, então vários aspectos. Entramos agora, e cada uma dessas nossas videoconferências, nessa terceira etapa, contou com um bispo. Aqui já esteve, eu não sei se eu vou lembrar de todos, mas já esteve aqui conosco o Dom Vicente, o Dom Valdeci, Dom Mol. O Dom Mol, quem mais, Gabriela? E Dom Leonardo. Dom Leonardo, tivemos o senhor agora, tivemos uma reflexão também
sobre a questão, uma abordagem feminina na economia de Francisco. E agora nós vamos entrar em vista das eleições, a gente quer tocar alguns temas numa perspectiva ampla. A gente entende que tudo isso está numa perspectiva da Laudato Si, da economia de Francisco e Clara, e agora Fratelli Tutti. Vamos começar com o primeiro tema. Quem manda na cidade? É uma abordagem difícil, porque o mundo urbano brasileiro é muito diversificado, né? Com vários tipos de realidade. Nós temos megalópolis, até pequenas cidades, que são urbanas, mas marcadamente rurais. Mas daí vamos passar para o direito à cidade, vamos conversar sobre planejamento, qual a função de um vereador, e assim por diante. Então, na nossa próxima quarta-feira, esse mesmo horário, nós vamos estar tratando sobre a questão de quem manda na cidade. E eu gostaria de devolver, então, nós vamos fazer o contrário agora. Nós vamos passar para Gabi. Vamos terminar com o chat. Frei Rodrigo, eu queria propor exatamente o contrário da sua proposição. Tudo bem, tudo bem. Eu acho melhor que a Gabriela termine, porque terminará mais belamente. Ok. Tá bom, a gente termina com a bênção da Gabriela. Aí a Gabriela nos dá uma bênção franciscana. Isso. Então, a minha palavra é assim. Às vezes a gente sente que a luta é grande demais. E é. Parece até que a gente não dá conta de enfrentar. Sobretudo quando a gente vê resistências dentro da igreja, entre nós, e com a exigência de um esforço hercúleo para uma nova compreensão e etc. Aí a gente pode correr o risco de desanimar, e não podemos. Como se tem dito, temos que esperançar. Aí eu sinto assim, dentro do coração, que a gente tem que ser como uma vela que acende outra. Às vezes acontece numa vigília pascal, alguém está com a vela acesa, com a luz da Páscoa, vai acender a de outro e aí não acende a do outro e apaga a sua. Então a gente tenta acender. Se não acendeu, a gente tenta de novo. Se de novo não conseguiu, mais uma vez, até acender, mas sem deixar apagar a luz da nossa esperança. E viver essa alegria bonita. Vamos dizer assim, quando eu olho a Arquidiocese de Belo Horizonte e penso, a Arquidiocese de Belo Horizonte está no horizonte da economia de Francisco e Clara, eu disse, em parte. Então, tenho muito trabalho, tenho. O senhor se desanima? Eu não. Eu fico com a alegria da beleza das dinâmicas da economia de Clara e Francisco e usufruo dessa luta com gosto. Eu acho que nós temos que ter esse sentimento do coração para a gente ir se fortalecendo na continuidade. Que Deus nos abençoe e obrigado, Frei Rodrigo, pelo convite, obrigado, Gabriela, pela companhia, ao Igor também e àqueles que deram apoio, a todos aqueles que estão conosco nessa comunhão e tenho certeza que estamos nos fortalecendo nessa luta. Então eu, né? Sim. Dom Valmor, com essas lindas palavras, me passa esse fogo da vela agora para mim, né? E eu ofereço esse mesmo fogo para todas e todos que nos assistem agora, e todos que vão nos assistir e todos que cruzarem os nossos caminhos, né? A economia de Francisco e Clara é um processo, mas é um processo envolto dentro de outros tantos processos, inclusive do próprio Deus, do próprio Cristo, de Francisco, de Clara e da própria família franciscana.
que a gente abrace esse caminho e siga, como falou Dom Valmor, equilibrando a vida e a espiritualidade, o encantamento e a luta, e a ternura e o vigor. Essas duas palavras que representam tanto para nós, franciscanas e franciscanos, né? Então, nesse momento bonito em que se reúnem aqui pessoas importantes para essa caminhada, eu queria que Deus concedesse a humildade de Dom Valmor, que como presidente da CNBB se dispõe a falar aqui comigo, com o Frei Rodrigo, sobre esse assunto. Que as pessoas também tenham a coragem, como eu tive, de estar aqui ao lado do presidente da CNBB para discutir sobre isso. E com humildade e coragem, que todos também tenham a persistência de Frei Rodrigo em lutar por uma sociedade melhor. Espero que tudo que a gente tenha conversado hoje ilumine, como essa vela que o Dom Valmor nos inspira a passar para os outros, e que a partir dessa sequência de fogos a gente construa esse processo bonito e, se Deus quiser, muito frutífero da economia de Francisco e Clara. Paz e bem. Paz e bem. Saúde, paz e bem. Grande abraço, agradecido pelo convite. Sempre à disposição. Ok, muito obrigado, muito obrigado. Valeu, Dom Valmor. Até.